Bom dia aos irmãos, Shalom, aqui é o Anderson do canal João 8:32 para mais um estudo. Vamos dar continuidade no Gênesis capítulo 2, tá? E na sequência deste mesmo vídeo, estaremos tratando de Gênesis capítulo 3, que é um capítulo um pouco mais denso, tá? Um estudo um pouco mais aprofundado, mas eu vou tentar passar para os irmãos de uma maneira bem simples, tá? Para que todos possam compreender a mensagem e ela edifique na vida dos irmãos, tá ok? Então, no capítulo 2, de uma forma resumida, peço que os irmãos sempre leiam a Bíblia, tá? Nunca tomem a verdade de ninguém por absoluta, tá ok? Sempre tenham em mãos a Bíblia para ler e conferir, tá? Porque a gente só pode confiar no Pai e no Filho, ok? Mas vamos lá, no capítulo 2, o Criador, no 7º dia, que foi o que faltou, né, do estudo passado, ele abençoou o dia do sábado, né, no caso o Shabat, que é o dia de descanso, 7º dia da criação, tá? E aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse 7º dia, no calendário atual gregoriano, pagão, romano, é o sábado. Porém, o significado real desse Shabat é descanso. É o seu dia de descanso, né? O 6º dia você trabalha, no 7º o seu descanso. Então aquele dia é o seu Shabat, tá ok? E muitas pessoas, muitos pastores, padres, denominações religiosas levam isso totalmente de uma maneira equivocada, com dogma, tá? Mas é isso. Esse 7º dia, no caso, é o descanso. No nosso calendário é o sábado, Shabat. Seguindo aqui, o Senhor, né, o Criador, ele fez o homem, tá? E soprou em suas narinas o fôlego de vida, né, o sopro de vida, e então só assim o homem tornou-se alma vivente, tá ok? Somente depois ele foi colocado no Éden, tá? Na direção leste do Éden. Compreendemos que o Éden era a terra, a antiga terra, né, a primeira terra, primeiro céu, a primeira terra, tá ok? E também do Éden saía 4 rios, tá? Que ele regava o Éden. E desses rios, tá, 2 a gente encontra nos dias de hoje, que é o Tigre e o Eufrates, tá ok? E os outros 2 hoje a gente não encontra porque o sistema manipulou os mapas e escondeu muita informação da gente. Mas os outros 2 é o Pison e o Gion, tá ok? Seguindo aqui o nosso estudo, o homem foi criado uma mulher, né? E o Criador colocou eles no jardim. Colocando eles no jardim, eles teriam que cuidar do jardim, né? Então ele mostrou ao homem e à mulher a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, mostrou a árvore da vida, tá? E disse para não comer deles. Esse aqui a gente já viu, tá? Aí aqui eu queria fazer uma observação, que esse fruto do conhecimento do bem e do mal, em um livro apócrifo, né, como a gente conhece por apócrifo, mas ele foi retirado do cânon bíblico como a gente conhece hoje, no capítulo 28, versículo 6 de Melquisedeque, fala o seguinte: diz finalmente em suas considerações, Satanás e seus liderados compreenderam que lhes restava uma oportunidade. No meio do jardim do Éden, nas alturas de Sião, elevava-se junto ao rio da vida a árvore da ciência, tá, do bem e do mal. Então quer dizer, o fruto do conhecimento do bem e do mal nada mais é do que a árvore da ciência.
tá? Então é por isso que nos dias de hoje a ciência e a pseudociência tenta destruir tudo que é celeste, tudo que é Deus, tá? Então aqui a gente já vê. A nossa Bíblia fala o fruto do conhecimento do bem e do mal, tá? Só que aqui ele é bem explícito, tá? É o fruto da ciência do bem e do mal. Porque a ciência ela é usada para o bem e também está sendo usada para o mal. Mais para o mal do que para o bem, não é? Então é isso. Agora, o capítulo 3, isso é um apanhado do capítulo 2, tá? Que era o mais importante, assim, no meu ponto de vista, tá? Agora, o capítulo 3, ele é um pouco mais denso. Vou tomar um gole de água. Porque esse capítulo requer muita atenção, reflexão e tato, para os irmãos compreenderem. Então no capítulo 3, no versículo 1, o Eterno nos mostra que a serpente era o animal mais sutil de todos, tá ok? E ela, no caso, a serpente, tá? Tentou a mulher, perguntando, não comereis de toda a árvore do jardim? Aí a mulher respondeu, nós podemos comer de todo o fruto, menos o que está no meio do jardim, pois o Eterno ordenou assim. E ele também disse, se comerdes ou tocardes, certamente morrereis. E então a serpente disse à mulher, abertamente, não morrereis. Tá ok? Então a serpente não era uma cobra comum como a gente conhece, ela falava. E a cobra como a gente conhece, ela não fala. Então aqui a gente vê já um grande ponto de interrogação dentro da Bíblia, né? Em que os pastores, os padres, os religiosos pregam que era uma cobra mesmo. E que o fruto ali em questão era uma maçã. Mas a gente vai ver que é um pouco mais complexo do que isso. Eu queria mostrar aqui para os irmãos, em Apocalipse 12:9, a gente vai saber quem era essa serpente. Tá? Eu vou ler o texto para os irmãos, é Apocalipse 12:9. Saberemos aqui o que foi realmente essa serpente. Tá? O grande dragão foi lançado fora, a antiga serpente, chamada Diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi lançado à terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então aqui a gente já tem a noção quem é essa serpente do Éden que tentou a Eva. Tá? É Satanás, é o nosso inimigo. Né? Então o Criador disse, logo na sequência, pois no dia que comerdes desta árvore, os vossos olhos serão abertos, tá? E serão conhecedores do bem e do mal. Então, quer dizer, serão conhecedores de toda a ciência, de todo o conhecimento das coisas do mundo, tá? E como a gente vê em Enoque, e aí a gente vai fazer um estudo mais aprofundado também dele, lá nos mostra que cada anjo caído, cada Nephilim, que é citado em Gênesis 6:4, cada um teve uma função de ensinar aos humanos, aí no caso as filhas de Caim, né? O texto nos deixa esse parênteses, né? Mas dá para subentender, pois era uma linhagem profana, né? Caída, que cada anjo caído ensinou aos homens os seus artifícios, tá? Devido a esse conhecimento que eles começaram a adquirir aqui, tá ok? E a mulher comeu do fruto, tá? Proibido, e os seus olhos foram abertos. Aqui a gente tem que ter uma noção de que esse fruto proibido, irmãos, não é uma maçã, tá? Isso aqui faz uma conotação sexualizada, isso aqui é um eufemismo. Vem sendo utilizado nesse capítulo para não escandalizar aos leitores, provavelmente, ok? E os olhos dela foram abertos, e ela deu fruto ao Adão, e os olhos dele também foram abertos, tá ok? E ele comeu, e logo na sequência, o Criador, vindo visitá-los no Éden, chamou por eles. Porém, eles vendo que
tinham um conhecimento que não era normal, que não era lícito para eles, se esconderam do Eterno. Tá ok? Se esconderam e pegaram folhas de figos para se cobrirem. E Adão perguntou: o que o senhor quer, né? O senhor está me procurando, tal? E ele estava com vergonha, porque ele sabia que ele estava nu, sabia que algo estava errado, tá? E o Eterno perguntou: vocês comeram do fruto? Então, quer dizer, ele já sabia, né? Então, a partir disso, dessa desobediência tá, de um ato que muitos pregam como um ato sexual de Eva com a serpente, uns falam Samiasa, outros falam Azazel, algumas literaturas antigas falam isso, tá? Então aqui a gente sabe que é o próprio Satanás, e ela teve esse ato, tá, pecaminoso com a própria serpente. A gente vê na Bíblia vários textos que podem nos mostrar que anjos têm sexualidade, anjos se transfiguram em seres de carne, tá ok? Então isso não é nada impossível, a gente tem que ver sempre por um prisma diferente, pensar fora da caixinha, tá ok? E ver as coisas pelo âmbito espiritual, e não pelo âmbito da mente de um pastor ou de um padre, né? Deixemos que o Espírito Santo nos guie ao entendimento, tá bom? E agora a gente vai ver do capítulo 3, na metade para frente, a gente vai ver as punições, tá? Que a serpente receberá, e aqui a gente vai entender muita coisa, as punições da mulher e do homem, tá ok? Então a serpente, a punição dela foi que o pai perguntou a ela, e o pai disse à serpente: amaldiçoada está acima de todo gado, acima de todo animal do campo, e sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da sua vida. Então você quer uma maldição eterna, até o fim dos tempos, tá? E perceba que aqui nesse momento, apenas nesse momento, ela rastejaria. Então quer dizer, essa serpente ela não era rastejante até o momento da punição. Ela foi punida, então ela passou a rastejar e a comer o pó da terra. Compreende? Então essa serpente ela se mantinha em pé, ereta. E eu colocarei inimizade entre ti e a mulher. A inimizade entre quem? Entre a serpente, o diabo, Satanás, e a mulher, a igreja. E entre a tua semente, entre a semente de quem? De Satanás, e a semente da mulher. Compreende? E aqui a semente a gente entende por descendência, tá? Essa palavra ela conota isso, descendência, sêmen, semente, tá? Esta lhe ferirá a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui a gente vê uma briga eterna entre a semente da serpente e a semente do Eterno, da mulher, de Cristo, enfim, tá? É uma briga eterna nesse mundo caído, onde os filhos da luz combatem com os filhos das trevas. E aí a gente fazendo um paralelo, uma ligação com a parábola do semeador, a gente compreende que isso faz todo sentido. Onde o joio foi semeado junto ao trigo, na terra boa. A terra boa é a terra. E nós estamos aqui, assim como os filhos do maligno também. É difícil compreender, de absorver, mas, né, lemos a palavra e pedimos ao Pai, ao Espírito Santo, discernimento, e Ele nos ajudará. A punição da mulher, o pai disse: eu multiplicarei as tuas dores de parto. Então até aqui ela não sofria para a concepção, né? Para dar à luz ela não sofria. Com o sofrimento terás filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele governará sobre ti. Então submissão total. Ela veio como uma igual, e após a queda dela, o pecado, ela se viu obrigada a ser submissa ao seu marido. E ao Adão,
porque tu escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore, amaldiçoado é a terra, por tua causa. Com sofrimento comerás dela todos os dias da sua vida. Comerás o pão com o suor de tua face, e que retorne ao pó, pois dele foste tirado, e ao pó retornarás. Então aqui é muito claro que os descendentes de Adão seriam escravizados, já estava profetizado. Serviriam, sofreriam e se alimentariam do pó da terra, do sofrimento que o pó da terra desce a eles, que no caso é a labuta diária. Tá? E Adão chamou o nome de sua mulher Eva, porque ela foi a mãe de todos os viventes, tá ok? E o Criador os vestiu com pele de animal e os lançou para fora do Éden, pois tornaram-se conhecedores do bem e do mal. Essas punições os irmãos conseguem ver no capítulo 3, do 14 ao 19, tá? Eu não coloquei aqui na tela porque ia dar muito trabalho, eu estou mexendo no celular, então ficaria um pouco complicado. A queda de Adão e Eva, do capítulo 3, do 1 ao 13, tá? Mas tudo isso tá ali, tá? Tá em Gênesis, capítulo 3, Apocalipse 12, 9. E Melquisedeque, os irmãos conseguem esse apócrifo. Na internet vocês conseguem baixar o PDF dele, tá ok? Então, eu acho que é isso, tá? Que eu tinha para passar para os irmãos nesse estudo de hoje. Espero que seja edificante. Nunca tomem a palavra de ninguém por absoluta. Sempre busque o conhecimento bíblico por vontade própria, tá? Leiam a Bíblia, peçam sempre discernimento ao Pai, tá ok? No mais é isso. No próximo vídeo a gente vai falar provavelmente de Gênesis 6:4, capítulo 6, que é outro divisor de águas também, tá? Fala um pouco da semente da serpente, dos descendentes, dos Néfilins, né? Dos gigantes na terra, e ali a gente vai compreender bastante coisa que o próprio sistema nos esconde. Muita coisa que a gente vê na TV, séries, filmes mostrando isso, tá? E a própria palavra já nos mostrava há pelo menos aí 4.000, 5.000 anos atrás. Tá ok? Então é isso, fiquem na paz, que o Eterno os abençoe. Shalom.